Nós agora vamos discutir esta questão de uma nova ordem mundial. Como nós vimos em Apocalipse capítulo 17, os reis do mundo dão o seu poder à besta. No livro Chaves deste Sangue, Malachi Martin nos conta que o maior gigante geopolítico da nossa época é o Papa. Ele diz, em sua viagem à Polônia, pouco mais de 8 meses depois de sua eleição, ele assinalou a abertura do jogo final do milênio. Ele se tornou o primeiro dos 3 jogadores a entrar na nova arena geopolítica. Do jogo final do milênio como algo mais do que um gigante geopolítico de nossa época. Ele era e continua a ser o servo sereno e confidente do grande plano. E essa é a linguagem secreta da maçonaria. Aqui está o Papa João Paulo II com a comissão trilateral. E aqui está o Papa João Paulo II com B'nai B'rith, o maçom dos judeus. E esta é uma fascinante figura representativa, com ele no centro, controlando as mais poderosas correntes de pensamento do mundo. Porque é isso que este símbolo nos diz. Nós vimos em Apocalipse 17 algumas figuras dos poderes do mundo entregando-se ao papado. Lech Walesa, sendo honrado por seu trabalho como anfitrião do povo. O encontro entre Bush e Gorbachev em Malta, George Bush o chamou assim, um portal para um novo milênio de liberdade. E isso foi saudado como a construção de um novo mundo. É uma grande ideia, uma nova ordem mundial, na qual diferentes nações se aproximarão por uma causa em comum. Somente os Estados Unidos têm o posicionamento moral e os meios financeiros para sustentá-la. Então querem criar esta nova ordem mundial. Apocalipse 13 disse que a besta que sai da terra seria o poder que realizaria isso. Bush confirma isso para nós. Em 1990, o Nobel da Paz foi para Gorbachev porque ele perdeu o seu país. E ele se tornou o homem da década. E os velhos símbolos, que são os símbolos da maçonaria, do Império da Alemanha Oriental, foram removidos. Os emblemas comunistas desapareceram. O Jornal de Pretória, de 20 de agosto de 1999, relata o encontro de 63 países sobre o neoliberalismo. Fidel Castro dá um sinal maçônico. Aqui está ele com o Papa. Todos estes assim chamados países que são contra o estabelecimento, são contra apenas no sentido em que eles estão jogando o jogo do hegelianismo. Tese, antítese. Mas por trás dos bastidores, todos pertencem ao mesmo clube. Vamos tentar provar isso. Fidel foi significantemente influenciado pelo jesuíta Armando Lorente e também por Alberto de Castro. De Castro admirava Franco. Fidel foi muito ativo em uma organização jesuíta similar aos escoteiros mirins, chamada Os Exploradores. Onde quer que surja um movimento totalitário, quer seja comunista ou nazista, sempre há um jesuíta no papel de conselheiro ou líder. Em Cuba, era o padre Armando Lorente, amigo de Fidel, de Emmanuel Johnson. Então, esqueçam da ideia de que Cuba era contra o Papa. Um jesuíta estava por trás dos bastidores. Estavam jogando o jogo da tese e antítese. Quando os tiranos caem na Romênia ou no Panamá ou nesses países, esses tiranos eram colocados no lugar para criar um sistema de temor e caos. E então eles são removidos e o povo fica feliz em entregar as suas liberdades civis. Nós já vimos este vídeo aqui, em que o Papa recebe honra de Bill Clinton por seu papel em terminar o Império Comunista. 2.400 fiéis estavam aqui para recepcioná-lo. Ele está acenando à multidão. O arcebispo Regal está junto com o Papa. Eles cumprimentam a primeira-dama.
Nós honramos Vossa Santidade por ajudar a criar uma revolução de valores e de espírito na Europa Central e na antiga União Soviética, libertando milhões para que possam viver por sua consciência e não pela coerção, e nos libertando a todos do constante temor da guerra nuclear. Em nome de todos que aqui estão reunidos, de fato, em nome de todo o povo da nossa amada nação, nós o recepcionamos de volta à América. Senhores e senhoras, Sua Santidade o Papa João Paulo II e o vice-presidente dos Estados Unidos e o arcebispo. O Papa diz que a comunidade europeia foi enviada por Deus. Jornal Daily Telegraph, 3 de dezembro de 1999. Isso é fascinante. Konrad Adenauer, que era o chanceler alemão naquele tempo específico, quando isto foi planejado, bem, ele vai ser canonizado santo. Vocês acreditam nisso? Ele vai ser canonizado como santo por seu trabalho. E o Papa declara que a comunidade europeia foi enviada por Deus, por causa dos princípios católicos romanos. Todos eles serão chamados de santos. Agora, para conseguir realizar a União Europeia, eles usaram Maastricht. Maastricht é uma pequena cidade num país protestante, na Holanda. E o simbolismo usado foi interessante. 12 estrelas. Elas representam também as 12 estrelas que você vê no livro do Apocalipse. Só que eles as aplicam a Maria e não à mulher de branco. É também fascinante que a União Europeia publicou um pôster que foi colocado em toda a Europa. Ali vemos a Torre de Babel em construção. Conseguem enxergar? Isso foi colocado em toda a Europa. E as estrelas estavam de cabeça para baixo, representando o bode de Mendes, isto é, o satanismo. Esta é a nova Torre de Babel. E os altos políticos franceses disseram, nós estamos construindo uma nova Babel. E eles enfatizaram isso com este pôster. E disseram, desta vez ela será bem-sucedida. O novo parlamento da Comunidade Europeia foi construído exatamente como a Torre de Babel. De fato, ele tem uma placa do lado de dentro, ou um pôster, que diz precisamente isto. E há todos esses andaimes aqui para indicar que ela está em construção. Isso é muito arrogante. Esta é a nova carteira de identidade da Europa. E se você a virar de cabeça para baixo, o que você vê? Você vê o bode de Mendes. Eles modificaram um pouco os chifres para dar um outro simbolismo. O simbolismo do assento da terra. Mas as expressões faciais internas do bode são muito visíveis, discerníveis. E o significado disso aqui eu prefiro não dizer. Se nós olhamos os altos políticos da Europa, aqueles que desempenharam um papel em tudo isso, eles são todos maçons. Aqui está um aperto de mão maçônico entre Schroeder e Kohl. Isso significa que os novos maçons estão assumindo quando os velhos maçons se aposentam. Assim como nós vimos que Kerry pertence ao Caveira e Ossos, e o atual presidente é um membro da Caveira e Ossos, não importa quem vai vencer, sempre será um maçom substituindo outro. Todos eles mostrarão que eles fazem parte do mesmo sistema. Quando a União Soviética caiu, o novo emblema que foi adotado foi este, uma águia de 2 cabeças. Vocês sabem por quê? A águia de 2 cabeças é o símbolo da maçonaria. E isso, obviamente, mostra quem está de fato no poder. As rainhas, os reis do mundo, como nós vimos, todos eles são altos maçons e submetidos ao pontífice de Roma. E quanto ao Islã, nós fizemos uma palestra para mostrar a intriga da religião islâmica e da religião católica que ocorre por trás dos bastidores. Tudo controlado pelas sociedades secretas. Tudo tem apenas um objetivo e um objetivo apenas, a sujeição a Roma. Então, o que dizer dessa guerra com o Islã? Quem são estas pessoas que controlam os cordões das marionetes no mundo? E por que as pessoas estão sendo esfregadas entre eles?
Quando nós falamos sobre as estrelas de rock, quando falamos de pessoas como Bono, quando falamos de líderes políticos do mundo, todos parecem estar prestando reverência ao César papal. Do Oriente ao Ocidente, o mundo islâmico está sendo atualmente estabelecido como antítese no mundo religioso, colocado contra a cultura judia e cristã. Mas disso sairá uma síntese na qual todos se unirão. Aqui está um website. Bem, de fato o website está aqui embaixo. E esse aqui descreve com precisão quem é quem no zoológico. Adam Weishaupt, John Jacob Astor, Albert Pike, Andrew Carnegie, Irene DuPont, W. Averell Harriman, Bertrand Russell, Ted Kennedy. Esses são os Illuminati de ontem e hoje. George Bush, é claro, membro da Caveira e Ossos. Esta é uma suborganização do capítulo 322 de uma organização alemã, portanto, Illuminati. Mark George Bundy, Otto Habsburg, Walter Freeman, Lee Teng-hui, Hillary Clinton, Alan Greenspan, David Rockefeller, Edmund Rothschild, Peter Wallenberg. Esses são os banqueiros deste sistema. Os negociadores, Lord Peter Carrington, Jimmy Carter, Henry Kissinger, Lord David Owen, Richard Holbrooke. Esses são todos maçons de grau 33. Cavaleiros de Malta, Bilderbergers, o Comitê dos 300. Todos eles pertencem ao mesmo clube. E se nós olhamos Franklin Roosevelt, Cecil Rhodes, Frederick Engels, todos estes, Leon Trotsky, Joseph Stalin, Karl Marx, J. Edgar Hoover, todas essas afiliações pertencentes à loja do Grande Oriente. Lenin pertencia à loja do Grande Oriente. Harry Truman era maçom de grau 33. Willy Brandt também. Winston Churchill também. Nós já vimos muitos destes antes. Helmut Kohl pertencia ao Comitê dos 300. François Mitterrand, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat. Esses são detalhes fascinantes. Shimon Peres, Ronald Reagan, George Bush, Gerald Ford. Eu já mostrei para vocês a assinatura de Ford e vocês viram que ele é um maçom de grau 33. Aí está, eu fotografei isso na loja. E a família Carter, Schroeder, Netanyahu, Gorbachev. Ali está Saddam Hussein, listado como um maçom de grau 33. Agora, isso é estranho, você não acha? King Hussein, Al Gore, Tony Blair, todos eles. Olhem para Saddam Hussein aqui. Aqui está uma foto de Saddam Hussein. E esta foi a foto que foi transmitida pela televisão durante a guerra. Agora, naquela época eles diziam que eles não tinham certeza se isso tinha sido gravado antes. Isso quer dizer que essa fita pode ter sido gravada antes da guerra? Porque se eles eram iniciados, eles saberiam muito bem quem é quem e o que vai acontecer. Agora, há um rumor muito interessante sobre este homem. Deem uma olhada no seu rosto. Prestem atenção que ele não tem barba. A CIA e o Serviço Secreto disseram uma vez que poderia ser um dublê. Poderia ser um dublê, mas ainda assim foi isso que foi mostrado. Ele sempre teve essa aparência. Ele nunca teve uma barba. Eles dizem que finalmente encontraram um esconderijo de Saddam Hussein, um lugar muito desprezível. Então eles prendem o homem e mostram em cadeia nacional de televisão. Depois disso ninguém ouve muita coisa. E ele tem essa barba maravilhosa, uma barba magnificente. Agora, se a anterior foi gravada durante a guerra, então eles devem ter o tônico capilar mais eficiente que a humanidade concebeu. Ele poderia se tornar um multizilionário se ele patenteasse esse tônico capilar capaz de fazer uma barba crescer assim. Eles usavam pelo menos 3 dublês. Ninguém sabe quem era esse homem. E dizer que fizeram testes sanguíneos, quem é que pode dizer que confia nos laboratórios que fizeram isso? E ainda assim ele aparece na lista como um maçom de grau 33. Há muitas dúvidas com respeito a este homem e não há evidência, exceto por sua família, de que ele não esteja bem tranquilo em algum exílio. A realeza também é maçom. O príncipe Bernard da Holanda pertence ao Comitê dos 300. E aqui a princesa Beatriz e o príncipe Bertil,
A rainha, é claro, o príncipe Philip, todos eles são maçons. Joseph Mengele, Walt Disney, todos esses indivíduos. Aqui está o Duque de Kent, dando o aperto de mão maçônico debaixo do escudo maçônico. Atualmente, ele é um grão-mestre. Então, ele é o maçom mais elevado do momento. Porque o rei não pode ser. Um príncipe, tampouco pode ser um grão-mestre. E ele, atualmente, é o grão-mestre. Então, aqui está o maior adorador de Lúcifer no país no momento. Os líderes políticos também são maçons. Bill Clinton, todos esses, nós já falamos deles. Nós não temos que falar disso de novo. Jesse Helm, Goldwater, Al Gore, todos eles. E eu estou colocando as páginas da internet. E há muitos livros que provam isso. Estou dando os nomes. Então, todo mundo que é importante nesse mundo, todo mundo que tem influência na esfera política, está envolvido com essas operações clandestinas. Nós vimos na palestra de Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 13, como haveria uma união sagrada e como os Estados Unidos eventualmente se tornariam a casa de força para propiciar uma nova ordem mundial. Aqui está o encontro de Gorbachev em Malta, que foi chamado de Portal para um Milênio de Liberdade, como vocês se lembram. E os iniciados vieram para este grande movimento em direção a uma nova ordem mundial. Agora vamos dar uma olhada neste vídeo no qual George Bush tem algo a dizer sobre esta questão. As instituições da liberdade estão adormecidas, mas as Nações Unidas podem lhe conceder uma vida nova. Essas instituições têm um papel crucial na nossa busca por uma nova ordem mundial. Uma ordem na qual nenhuma nação precisará entregar um jota de sua própria soberania. Uma ordem caracterizada pelo governo da lei e não o governo da força. Então ele está dizendo aqui que as nações não vão precisar entregar um jota da sua soberania, mas que todas elas precisam entrar na nova ordem mundial. É isso que ele está dizendo. Está aí diretamente da boca dele. Então esse terrível incidente ocorreu. E houve muitas mortes. Um incidente muito estranho. Mas antes de falar sobre isso, vamos historiar um pouco. Os Estados Unidos estavam com um problema, porque eles queriam introduzir leis antiterroristas. Mas não havia nenhum terrorismo de verdade nos Estados Unidos. Então, de repente, um edifício em Oklahoma, em 19 de abril de 1995, foi destruído por explosões. E eles descobriram um homem, Timothy McVeigh, que trabalhava sozinho, dizem eles. Ele derrubou esse edifício ao estacionar uma van cheia de explosivos do lado de fora. E ele destruiu o edifício completamente. Esse é o relatório oficial. Lá dentro havia mulheres e jovens e crianças. Se alguma coisa pode ganhar a simpatia do povo, bem, são estas pessoas. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. Embora as autoridades oficiais informem que uma segunda bomba foi encontrada dentro do edifício federal na cidade de Oklahoma, foi uma explosão às 9 horas da manhã que causou este estrago que você está vendo aqui. A primeira bomba que estava no edifício federal explodiu, e vocês veem o dano que ela causou aqui. A segunda bomba foi encontrada e desarmada. E a terceira bomba foi encontrada e eles estão desarmando a bomba neste exato momento enquanto nós falamos. E eu entendo que tanto a segunda quanto a terceira bombas, se vocês conseguem imaginar isso, era maior do que a primeira bomba. Então vocês ouviram em cadeia nacional que havia uma segunda bomba. E a primeira bomba causou o dano que vocês veem aqui. Eles encontraram um terceiro dispositivo explosivo dentro do edifício. Mas o que diz o relatório oficial? Que havia uma van do lado de fora com explosivos. Bem, eu não estava lá.
Eu não estava lá, então eu não vou me colocar como juiz do que de fato aconteceu. Não, eu estou meramente dizendo o que o repórter disse, o que o noticiário disse. E por isso nós fazemos perguntas, mas cabe a vocês a decisão. Timothy McVeigh aparentemente trabalhava sozinho, assim como no caso Kennedy. Ele explodiu todo lugar. Mas testemunhas oculares dizem que viram 2 indivíduos e que viram este caminhão no dia anterior e que eles tinham um número. Mas quando esse edifício explodiu, não havia nenhuma cratera no lugar onde este caminhão deveria ter explodido. Agora, se um caminhão explode do lado de fora do edifício, é necessário que haja uma cratera, e o edifício deve implodir. Mas o edifício não implodiu, ele explodiu. Isso tem que ter sido feito por um dispositivo colocado do lado de dentro. Agora, para encerrar o caso e para dizer que foi um caminhão, as pessoas disseram, bem, certamente se foi um caminhão, então deve haver algumas partes do caminhão que sobraram. O que eu quero dizer é que uma explosão não destrói todas as peças de um caminhão. Elas podem estar bastante danificadas, mas deve ter sobrado alguma peça do motor ou algo parecido. Mas não havia nada. E, eventualmente, a pressão se tornou tão forte que um agente da CIA, que estava correndo a 4 quarteirões de distância, tropeçou num pedaço do eixo do caminhão e o encontrou. Mas o problema é, como dizer que essa parte do eixo fazia parte do caminhão? E agora eles descobriram um número de registro. E, por sorte, o número estava no eixo traseiro. Agora, em nenhuma parte do mundo inteiro, os números de registro dos automóveis ficam no eixo traseiro. Então esta é uma questão estranha. Mas, no entanto, ele foi identificado como o único culpado. Mas há tantas suspeitas em relação a esta explosão que eles eventualmente fizeram um contrato e eles destruíram todo o edifício antes da possibilidade de examinar o que de fato havia acontecido naquele evento particular. Então aconteceu outro evento. As Torres Gêmeas. Mas o que aconteceu depois do primeiro evento? Depois da bomba em Oklahoma, os Estados Unidos conseguiram aprovar legislação antiterrorista em 5 dias. E aquela legislação antiterrorista deu poderes ao presidente dos Estados Unidos para suspender a Constituição. Mas não concedeu a ele poderes para poder entrar em qualquer país do mundo que ele quisesse. Para isso, ele precisava de uma legislação sobre guerra. Alguma coisa parecida com Pearl Harbor. Era necessário um incidente. Bem, esse incidente ocorreu quando as Torres Gêmeas foram destruídas. E o presidente Bush falou às Nações Unidas em novembro de 2001. Nós precisamos falar a verdade sobre o terrorismo. Nós não vamos tolerar histórias fantásticas de conspiração com respeito aos ataques de 11 de setembro. Mentiras maliciosas que tentam tirar a culpa dos terroristas, tirar a culpa dos culpados. Não é interessante que George Bush está dizendo aqui, nós não vamos tolerar fantásticas teorias de conspiração que tiram a culpa dos terroristas? Por quê? Porque muitas pessoas já não estavam acreditando que o relato daqueles incidentes era preciso. Vamos examinar a primeira colisão. Foi aqui que o primeiro avião se chocou. Nós estávamos nos preparando para esse tipo de evento já fazia uma década. Nós temos orientações presidenciais de um projeto chamado Defesa da Pátria. Então o que nós temos? Nós temos um filme do primeiro avião colidindo contra o edifício. Isso significa que houve uma oportunidade para gravar. E logo depois aconteceu o seguinte. Mesmo que os líderes do Talibã neguem qualquer participação nisto, um jornalista árabe que mora em Londres disse hoje à Associated Press que os seguidores de Osama Bin Laden
advertiram faz 3 semanas que eles iam realizar algum tipo de ataque. O chefe de segurança do Departamento de Bombeiros da cidade de Nova York me disse que ele recebeu a palavra que havia a possibilidade de um outro dispositivo. Escutem isso, um dispositivo secundário. Há a possibilidade de outra bomba. Ele tentou tirar esses homens rapidamente, mas ele disse que houve outra explosão. Havia dispositivos que foram instalados no edifício. Depois de 45 minutos de gravação, houve uma explosão. Foi lá em cima onde havia fogo. E naquele momento todo o edifício ficou em chamas e todos correram. Eu estava a 5 quarteirões de distância quando eu ouvi as explosões. 3 barulhos. E eu me voltei para ver o edifício do qual acabávamos de sair. E ele se inclinou para o lado e caiu. Tudo começou de repente, como se fossem tiros. Bang, 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 bang. E de repente, 3 grandes explosões. As testemunhas disseram que ouviram dispositivos secundários. Bang, 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 bang. Uma série de explosões, então esses edifícios caíram. Os peritos em demolição dizem que é exatamente isso que acontece numa demolição planejada. Vejam que quando o avião se choca, há uma grande bola de fogo. Essa bola de fogo é causada por todo o combustível que é queimado do avião. Então não sobra mais nada para explodir? Sendo assim, o que foi responsável pelas explosões secundárias? Se nós observarmos o cenário, você observará ali as torres gêmeas e há edifícios ao redor. E esses edifícios foram muito pouco danificados. Eles não foram danificados seriamente. E há uma rua e um outro edifício ali chamado edifício número 7. E aquele edifício caiu algum tempo depois, embora nada o tivesse acertado. Mas ninguém nunca disse nada sobre isso. O que será que fez com que o edifício número 7 implodisse? Vamos assistir. O primeiro avião colidiu e um terceiro edifício no World Trade Center entra em colapso. Esse é chamado de edifício 7 do World Trade Center. Vejam os destroços voando do edifício número 7. Aí está o número 7 caindo. Você vai ver que a explosão está vindo em direção à câmera. Essa é a torre número 7 do World Trade Center. Normalmente a CIA estaria ali, mas é claro, eles naturalmente abandonaram o edifício quando ocorreu aquela catástrofe. Então quem é que deveria estar ali no edifício? A CIA deveria estar naquele edifício. Mas eles tinham evacuado o edifício. E 8 horas depois, o edifício cai numa implosão que parece planejada. Agora, nada atingiu aquele edifício. E há algumas questões muito estranhas que nós precisamos considerar. Depois disso, até os canadenses se pronunciaram. E foi passado na noite passada um decreto importante nas Nações Unidas que pode trazer uma nova ordem ao mundo, que seria melhor para todos nós. Tudo isso aconteceu em um dia apenas. Mas a noite desceu sobre um mundo diferente. Um mundo no qual a própria liberdade está sob ataque. Vejam que a resposta canadense foi que o incidente poderia causar uma nova ordem no mundo e que isso foi decidido nas Nações Unidas após uma reunião. Gary Hart, o que você tem a dizer sobre isso? Há uma chance que o presidente dos Estados Unidos use esse desastre para realizar o que o seu pai, uma frase que o pai usou apenas uma única vez e que nunca mais foi usada, uma nova ordem mundial. Muito bem, isso é suficiente. Nós vimos os edifícios caírem. Nós ouvimos que enquanto isso tudo estava acontecendo, o governo americano já tinha decidido quem eram os culpados. Um punhado de terroristas, eles mencionaram seus nomes, cerca de 25 ao total, e que toda a trama tinha sido resolvida antes do final dos eventos daquele dia. Que maravilhoso trabalho de detetive enquanto o evento ainda estava acontecendo. Agora eu quero repetir, eu não estava lá. Mas eu quero lhes dizer o que transpirou, o que as pessoas disseram sobre essas questões no mundo. O que foi publicado e o que de fato não pode ser disputado. E então, eu não vou fazer nenhum julgamento, porque eu não estava lá.
Vocês façam julgamento com base nos fatos. Esta é a história. Eles disseram que os terroristas tinham origem árabe. E eles mencionam os nomes dos passageiros daqueles aviões da United Airlines. E que a mente brilhante por trás de tudo era um homem cujo nome era Atta. Dizem que foi ele que recebeu aula sobre como pilotar o avião. Quando eles liberaram os nomes, imediatamente houve uma resposta dos países árabes, porque 5 dos terroristas, dos supostos terroristas mencionados, estavam bem e vivos. E, é claro, não podiam ter estado no avião, certo? É muito importante, eles estavam bem e vivos e não podiam estar no avião. E como é que então eles sabiam que Atta era a mente brilhante? Bem, aconteceu de ele esquecer os seus documentos no táxi que o levou para o aeroporto. Foi por isso que eles conseguiram seus documentos. Agora, que terrorista deixaria os documentos para trás? Esta é uma questão. O próximo ponto, que é muito interessante, é que eles dizem que tem evidência de que ele era um homem porque ele escreveu um bilhete suicida. Isso é fato. Isso é o fato publicado. O que eu estou dizendo agora, e eu não estou inventando isso, há provas dessas coisas. Tudo isso é fato. Você decide o resto por si mesmo. Agora, ele escreveu um bilhete suicida. E esse bilhete suicida foi encontrado dentro de sua valise. E ele entregou a sua valise, como normalmente nós fazemos quando vamos para um avião. Agora, que pessoa escreveria um bilhete suicida que vai ser destruído num acidente de avião? Será que isso faz algum sentido? Então, o fato é que eles têm um bilhete suicida. Mas a pergunta é, se ele entregou a valise quando ele entrou no avião, como é que eles têm esse bilhete suicida? Por acaso, esta foi uma das valizes que eles esqueceram de colocar no avião. E foi assim que eles conseguiram o bilhete. Como é que eles poderiam saber que havia terroristas árabes lá? Porque havia um passaporte. Nada mais sobreviveu ao acidente do avião. Mas um passaporte caiu e ficou um pouco queimado, mas dando ainda a possibilidade de identificar um dos terroristas. Agora, estes aviões, eles atingiram as Torres Gêmeas com absoluta precisão. As suas caixas pretas foram totalmente destruídas. Elas são feitas de titânio e elas são planejadas para sobreviver a qualquer acidente. Nenhuma caixa preta foi encontrada. Elas foram totalmente destruídas. Então nós temos uma situação muito estranha. O que atingiu o edifício número 7? Nada o atingiu. Mas ele caiu do mesmo jeito que os outros. E há evidência de que havia dispositivos secundários nos edifícios, como vocês mesmos ouviram os comentaristas dizerem. E a infraestrutura dos aviões? Bem, havia algumas peças que foram encontradas. Então, é claro, houve uma situação de fato em que esses aviões atingiram aquele edifício particular. Porque você tem um monte de peças, de componentes de avião que sobreviveram. Com aquelas explosões tremendas, havia peças de avião por toda parte. Toda vez que um avião tem um acidente, há enormes peças de fuselagem que restam. E eles usam essas peças para poder imaginar o que causou o acidente, e eles fizeram a mesma coisa no caso das Torres Gêmeas. 3 dias antes que esses edifícios caíssem, 3 dias antes, as ações das companhias aéreas tinham sido vendidas numa negociação como nunca tinha existido antes. E alguns bancos compraram essas ações. Isso poderia ser um indício de que alguma coisa estava prestes a acontecer. Então houve um caso muito interessante. Havia um homem num país, no Canadá, que estava na prisão. Eles o prenderam por causa de uma situação de jogo ilícito. E eles o prenderam e ele disse, me deixem sair. Eu estou clandestinamente trabalhando para a CIA. Eu sou um agente. Eu estava investigando lavagem de dinheiro. Mas eles não deixaram sair. Então ele deu os nomes dos seus contatos da CIA.
Mas a CIA provavelmente ficou embaraçada pela situação e negou que ele trabalhasse para ela. E esse homem ficou muito zangado, porque ele sentiu que ele tinha recebido uma facada nas costas. Isso acontece muito nesse tipo de negócio. E então ele escreveu uma carta antes do ataque de 11 de setembro, e ele fez um esboço de alguns eventos que aconteceriam. E ele mencionou que aviões iam tentar colidir contra as Torres Gêmeas e o Pentágono. Mas ninguém acreditou nisso. Mas quando aconteceu, eles se lembraram. Aqui estava um agente da CIA que disse, antes de acontecer, o que ia acontecer. Isso pode ser um acaso, isso pode não ser um acaso. Vocês decidem. E este tal de Atta, que eles pensam que planejou tudo, tendo apenas feito um estágio em pilotagem, ele fez tudo com absoluta precisão. O que é uma história interessante. Recebendo fundos de $100 mil do Serviço Secreto Paquistão em sua conta bancária. E vocês sabem que esse serviço secreto é muito amigo dos Estados Unidos. E nós temos essa transferência de dinheiro. Mas a conspiração não termina aí. No artigo Das Bositz im Pentagon, Os Males que se Sentam no Pentágono, foi escrito por um homem, pelo cientista político Thierry Meyssan, da França. E ele tem algo muito interessante a dizer. Quem foi? O que aconteceu aqui? Como é possível ter todos os nomes dessas pessoas e não ter a evidência de que elas estavam a bordo? Eis a história. Eu vou contá-la para vocês com os passageiros, máquinas que voaram até as Torres Gêmeas. E então há esse outro caso fascinante do avião que ia na direção do Pentágono. E aqui estão as fotos que foram publicadas. As datas estavam estranhamente erradas. Elas dizem 12 de setembro. Mas aparentemente elas dizem isso porque elas foram liberadas no dia seguinte. Aqui você vê fumaça, não há detritos, nada. Aqui tem um pedaço faltando, não tem foto. Ali você tem o impacto de uma chama. Você tem uma bola de fogo ali. É isso. Se você olha então para a grama, isso foi tudo que foi achado. Não se achou nenhum pedaço do avião da United Airlines. Nenhuma peça. Nada. Nada. Aqui está o buraco que foi visto depois do evento. Mas a maior parte desse buraco foi feita depois do evento. Então a pergunta é, por que não há peças de avião? E de novo, todas as caixas pretas desapareceram. Nenhuma caixa preta sobreviveu. E esse buraco é pequeno demais para um acidente do tamanho que eles dizem. Porque em nenhuma parte do mundo, nos acidentes de avião mais conhecidos, em nenhum caso houve um acidente em que nem um pedaço do avião tenha restado. E o que é mais interessante nesta situação? Uma declaração do arcebispo Quigley, de 1903, na Tribuna de Chicago. Olhem para isso. Quando os Estados Unidos governarem o mundo, a Igreja Católica governará o mundo. Mas voltemos a 11 de setembro. Para você governar o mundo, você precisa ter acesso ao mundo inteiro, quando quer que você queira e como quer que você queira. Agora, este avião que atingiu o Pentágono e aquele outro que caiu por acaso, vocês sabiam disso? O outro caiu e aparentemente havia terroristas a bordo que foram vencidos por leais cidadãos. A parte interessante é que o avião atingiu o solo e nunca atingiu nenhum edifício. Ele caiu. E quando ele caiu, houve um buraco no chão. E o prefeito e as primeiras pessoas daquela área que correram para o lugar, e ali havia um buraco no chão, mas não havia detritos da aeronave. Nada, nem uma pecinha, nada. O avião inteiro desapareceu num buraco que não era muito grande. E não foi achado nenhum detrito e nenhuma caixa preta, nada.
Algo assim nunca tinha acontecido antes. Mas o que é mais sinistro é o seguinte: porque as pessoas que tinham morrido no avião, os seus descendentes, os seus herdeiros, não podem reclamar os corpos se não há corpos. Mas na investigação, eles identificaram cada pessoa com o seu grupo sanguíneo e com as partes do corpo que foram entregues para a família. Não havia peças de avião, não havia nada daquela natureza, não havia avião. E, no entanto, eles foram capazes de identificar todos os corpos. Será que isso faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. E, aparentemente, houve ligações telefônicas entre a aeronave e o Pentágono. Essa informação foi divulgada. A informação era de que houve um grupo terrorista, terroristas árabes, e eles estavam atacando este lugar, e a ligação telefônica foi feita com um celular. Mas, é claro, vocês sabem que se você faz uma ligação de um celular, então você recebe a conta pela ligação do celular. E ninguém nunca conseguiu encontrar os registros dessa ligação. Então, o Pentágono deu um passo para trás e disse: bem, de fato nós não recebemos a ligação do celular. Nós recebemos a ligação de um telefone a bordo do avião. E, de novo, eles fizeram uma investigação. Se você faz uma ligação de dentro do avião, então você tem que passar o seu cartão de crédito e há um registro de uma transação de cartão de crédito daquela ligação. Mas não foi encontrado nenhum registro. Então, o Pentágono deu um passo para trás e disse: sim, é verdade, mas foi feita uma ligação a chamar. É por isso que não há nenhuma informação no cartão de crédito, porque o indivíduo não usou o cartão de crédito. Mas a verdade é que ninguém consegue fazer uma ligação a cobrar de um avião. E aí a história acabou. Então aqui estão 4 aeronaves. Nenhuma peça foi encontrada, exceto aquelas das Torres Gêmeas. Há buracos no chão, mas não tem nenhuma aeronave lá. Todas as partes dos corpos, com análise de DNA. Isso é interessante, muito interessante. Eles tinham planejado antes, na Baía dos Porcos, uma operação assim, aparentemente. Essa é a história. Eles estavam ensaiando uma forma de enganar as pessoas com uma operação de avião, em que um avião decolaria, pousaria, as pessoas sairiam, e então outro avião controlado por rádio decolaria e criaria a situação que eles quisessem sem qualquer pessoa a bordo. Isso já tinha sido feito antes nos Estados Unidos. Então pergunte-se a si mesmo, como é possível que todas as evidências circunstanciais apontem para o fato de que não havia ninguém naqueles aviões? Ninguém. E aí as pessoas ficaram com medo do antrax e, eventualmente, quando um alto político sugeriu que o antrax estava vindo de um laboratório dentro dos Estados Unidos, de repente houve silêncio absoluto. Então não vamos continuar falando de 11 de setembro e dizer foi este ou aquele partido. A verdade é que a situação foi uma situação muito estranha. E se você observa os figurões nos Estados Unidos, quer seja Madeleine Albright ou qualquer outro, eles usam símbolos secretos que demonstram sua ligação com Lúcifer. O presidente Clinton aqui está recebendo o Papa publicamente. E ele diz que não é católico romano? Isso é impossível. Hillary Clinton está usando o símbolo da Fênix, que é um símbolo maçom. Tony Blair usa símbolos maçônicos. Os presidentes, os primeiros ministros do mundo, quer seja Margaret Thatcher ou Carter, quem quer que seja, todos eles parecem pertencer a organizações secretas. Quer sejam líderes religiosos ou líderes políticos, quer estejam na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Oriente, todos parecem estar envolvidos. Então, antes de continuarmos, vamos primeiramente contemplar o que aconteceu na situação da África. Mas nós vamos fazer isso em outra sessão.